A saúde dos seus olhos é coisa séria e precisa estar nas mãos de quem tem autoridade profissional acumulada por quase 13 anos. Estou falando do CSO Hospital de Olhos, completo centro oftalmológico com o que existe de mais moderno em equipamentos e estrutura para exames e cirurgias. O laser Tecnolas Teneu M2 é capaz de corrigir miopia, astigmatismo e outras falhas refrativas em segundos, sem dor ou desconforto. Então você pode contar com a excelência dos médicos Dr. Fernando Marques, que é especialista em catarata e laser, doutora Franciele Marques, especialista em retina e vítreo, Dr. André Matos, responsável pelo atendimento a pacientes com glaucoma. A equipe médica do CSO está preparada para atendimentos oftalmológicos em geral e emergenciais. Você não precisa se deslocar aos grandes centros. Ituiutaba tem um hospital de olhos com o mesmo padrão de uma grande capital. O CSO, Centro de Laser Ocular, que atende cada vez mais pacientes de todo o Triângulo Mineiro e Sul Goiano, possui consultório em Ituiutaba. Está localizado aqui na nossa cidade, na Avenida 14, número 631, no centro de Ituiutaba. E chegou o momento da nossa entrevista, já estamos recebendo ao vivo Dr. Fernando Marques, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença, Dr. Fernando Marques. Marques, essa confusão aí. Marques. É Marques. Mas tem Marques também, mas o Z faz diferença aí, né? E hoje estamos aqui com o Dr. Fernando Marques e vamos falar sobre um assunto também muito importante, diabetes. Olha só, muitas pessoas pensam que os sintomas e o diagnóstico é somente com aquele exame do coração, entre outros, mas a visão é um dos órgãos principais, o olho é bastante afetado. Explica pra gente o que é a diabetes, retinopatia diabética, doutor. O que seria essa complicação? Então, boa tarde a todos, né? A gente sabe que o diabetes mal controlado, especialmente depois de uma década mais ou menos de mau controle, o diabetes afeta a hiperglicemia, né, a glicemia em níveis elevados, afeta a microcirculação, afeta os vasos sanguíneos do corpo inteiro. Mas os que mais sofrem são os vasos sanguíneos mais finos, menores, mais frágeis. E esses vasos sanguíneos estão no coração, nos rins, no cérebro e no olho, por exemplo. Então, o paciente diabético mal controlado, ao longo dos anos de mau controle, ele pode ter, por ter esse acometimento dos vasos, um aumento a gente fala da permeabilidade dos vasos. Então, o vaso sanguíneo, o rim começa a perder proteína, né? Tem mais chance de ter AVC, acidente vascular cerebral, ou encefálico, infarto. E no caso do olho, lá na retina é que estão os microvasos. A retina é o fundo do olho, né? Então, esses vasos sanguíneos também são acometidos. Estamos até acompanhando uma imagem que mostra... olha lá, os vasos sanguíneos da retina. E aí começa a ter, por conta dessas lesões repetitivas, a gente começa a ter extravasamento de conteúdo do sangue para fora. Então começa a ter edema retiniano, sangramentos na retina. E esses quadros aí, a retinopatia diabética, nada mais é que uma definição de uma doença do diabetes na retina, retinopatia diabética. Existe as formas leve, moderada, grave, né? E a retinopatia diabética, se não tratada no começo, né, além do controle do diabetes, a gente pode ter até uma perda visual irreversível. Então, o mais importante, até a gente fala isso para os cardiologistas, para os endocrinologistas, para os colegas de medicina que faz medicina nos postos de saúde, medicina familiar, que é assim, solicitar para todo paciente diabético, o exame do fundo do olho anualmente. E isso não é feito, não é feito. Uma porcentagem muito pequena dos colegas solicitam que aquela pessoa diabética, vai no oftalmo fazer um exame de fundoscopia, fundo de olho. Os que aparecem são porque aparecem. Mas assim, é muito pouco o número de encaminhamentos desses profissionais, porque o endócrino cuida dele.
quase sempre o paciente diabético, ele está obeso. Então, o cardiologista também. Então, essas especialidades deveriam, né, até aqui um pedido aí, muitos mandam, né, mas a maioria não. Então, pelo fundo de olho, chega lá um paciente, pelo exame do fundo do olho, se tiver alteração na retina, já se sabe que tem no rim, por exemplo. A do rim vem antes da retina. Então, você pode ir lá pesquisar, aquele rim vai estar perdendo proteína. Então, é extremamente importante o exame de fundoscopia ou de fundo de olho anualmente em todos nós, especialmente nos pacientes diabéticos. E como que é o processo, doutor? Se o paciente não passou por um outro especialista da outra área, ele pode ir diretamente lá no consultório e solicitar esse exame? É uma boa pergunta. É assim, aí fica aquela coisa que a gente já falou aqui, né? Consulta oftalmológica, apenas 6% da população do Brasil, 6, vão ao oftalmo uma vez por ano. Apenas 6. Mas se alguém estiver nos ouvindo aí, o diabético que não vai ao cardiologista, não vai ao endócrino, ou esses dois não o encaminham, tem que ter a consciência de que vocês devem ver o fundo de olho de vocês anualmente. Todo mundo, né? Mas especialmente os pacientes diabéticos. Tá? E antes da gente falar sobre as novas terapias, né, as tecnologias, tem uma pergunta aqui também. Pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2 têm a mesma probabilidade de desenvolver a retinopatia? Vamos ressaltar essa informação. Os tratamentos diferem entre esses grupos? Não, o tratamento até não. Mas o paciente do diabetes tipo 1 é um diabetes que costuma ter o diagnóstico na infância, na adolescência. Então, esse paciente, ele terá muito mais tempo de diabetes. O diabetes tipo 2 geralmente aparece lá pelos 40, 50 anos, então ele vai ter menos tempo de doença, né? Por esse motivo, o paciente diabético tipo 1, ele tende a ser um paciente que tem mais problema renal, de fazer hemodiálise, e também do diabetes, um quadro mais grave, porque ele tá mais tempo sob esse estímulo do diabetes, entendeu? Agora, as terapias são assim, exames que identificam, né, os problemas da retina, laser de argônio, fotocoagulação a laser, de repente, aplicação de medicações para poder melhorar o edema retiniano, que causa essa doença no fundo do olho, mas o mais importante é que existe uma porcentagem grande de cegueira irreversível por não tratamento e às vezes a gente vai tratar o paciente que já não tem muito mais o que fazer. Então, aquela coisa de todas as doenças, identificação, diagnóstico precoce, tratamento precoce, com um especialista em retina, nesse caso, que não sou eu, Franciele não vem, a gente tem um conhecimento de todas as áreas, mas lá na clínica, a responsável pelo departamento de retina e vítreo é a Fran, ela quem faz o laser, ela quem opera, ela quem faz todos esses tipos de tratamento lá. Quero agradecer pelas informações, orientações e por falar na Fran, papai e mamãe deseja parabéns, um beijo especial, teve aniversariante, olha só a foto, que lindo. Esse aí é uma joia, essa é joia rara, é o Anjo Louro, fez 8 aninhos dia 22, um beijo aqui nosso para você, meu filho. São 3 filhos, esse é o do meio. Parabéns, que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo esse garoto lindo, receba todo o carinho dos familiares, do papai e da mamãe. Parabéns pelo filho. Obrigado, amém. Obrigadão. Bernardinho é especial demais. Até o próximo quadro, doutor. Agradeço muito mais uma vez. Obrigadão.